Agora a gente vai falar das estruturas derivadas do metencéfalo. Então, no metencéfalo a gente tem duas estruturas que se originam. É a ponte, que está aqui, ó. É a ponte e o cerebelo. Ponte e cerebelo. O cerebelo ele não faz parte do tronco encefálico, mas a ponte faz parte do tronco encefálico, junto com o mesencéfalo e a medula oblonga, tudo bem? Então, das estruturas derivadas do metencéfalo, a gente vai falar da ponte e do cerebelo, e eles são muito conectados, ó, pelos pedúnculos, daqui a pouco a gente vai ver. E nessa região também tem a eminência de um nervo craniano, que é o quinto par de nervo craniano, que é extremamente importante. Então, quero que vocês prestem atenção nisso. A gente já falou do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, e agora a gente vai chegar no quinto par de nervo craniano, falando da ponte e do cerebelo. Então, vamos falar de cerebelo, né? Cerebelo aqui a gente vê no corte transversal, aqui a gente vê numa vista dorsal, e a gente consegue notar que é bem pronunciado, apesar dele ocupar apenas 10% do volume total do encéfalo. Obviamente o cerebelo ele faz parte do encéfalo, ele não faz parte do cérebro, ele faz parte do encéfalo. Ele ocupa mais ou menos 10% do volume total do encéfalo, porém ele tem uma quantidade muito grande, tem autores que falam até 50% da quantidade de neurônios em relação ao encéfalo como um todo. Ele tem uma importância muito grande, principalmente nos movimentos involuntários, na movimentação, na coordenação motora fina. E apesar dele ser intimamente relacionado com o tronco encefálico, ele não faz parte do tronco, ok? Ele é uma estrutura derivada do metencéfalo, assim como a ponte, mas ele não faz parte do tronco encefálico. O tronco encefálico é só mesencéfalo, ponte e medula oblonga. O cerebelo recebe esse nome porque em latim cerebellum significa pequeno cérebro, porque ele é como se fosse um pequeno cérebro. E apesar dele ser completamente disposto, é, separado do cérebro, a arquitetura dele até lembra um pouco o cérebro, porque ele tem também um córtex, que ao invés de córtex cerebral, a gente vai chamar de córtex cerebelar. A gente tem também uma estrutura de medular, né? Uma estrutura de substância branca, onde a gente tem axônios, aqui, ó, assim como no encéfalo. E a gente tem também vários núcleos, que são um conjunto de corpos celulares. Então esse daqui é o cerebelo, tem uma estrutura, tem um formato mais ou menos ovoide a circular, e alguns autores chamam ele de árvore da vida, né? Justamente por essa condição de parecer uma grande árvore. Ele é relacionado diretamente com o mesencéfalo, com a ponte e com a medula oblonga através de pernas, que a gente chama de pedúnculos. Da mesma forma que eu falei que aqui tem um pedúnculo cerebral, aqui, relacionando essas estruturas, a gente vai ter os pedúnculos cerebelares. Então vamos ver se a gente consegue ver nessa peça. A gente tem um pedúnculo cerebelar rostral, que aqui a gente não consegue ver direito. Depois eu vou mostrar em outra peça, relacionando o cerebelo ao mesencéfalo. A gente tem o pedúnculo cerebelar médio, relacionando o cerebelo à ponte. E a gente tem o pedúnculo cerebelar caudal, que relaciona o cerebelo à medula oblonga. Vamos ver se nessa peça dá para ver melhor. Não, aqui a gente consegue ver melhor o pedúnculo cerebelar médio, que está aqui, e aqui o pedacinho do pedúnculo cerebelar caudal. Mas o que interessa a gente saber é que ele recebe informações ou envia informações diretamente pelos pedúnculos para o mesencéfalo, para a ponte e para a medula oblonga. Aqui a gente consegue ver também nesse corte transversal, mas dentro do crânio, né? O cerebelo. Ele está disposto nessa região aqui que a gente chama de fossa cranial caudal. Tudo isso aqui é uma fossa cranial, aqui seria a fossa cranial caudal e aqui a fossa cranial rostral. E ele é circundado por essa estrutura que a gente já aprendeu, que é um dobramento da dura mater, né? Que é o tentório cerebelar.
Lembram? A gente falou do tentório cerebelar e a gente falou da foice longitudinal. Tá aqui, ó, a foice longitudinal. Aqui, ó. Olha, esse aqui dá para ver até bem bonito. Aqui tá a foice entrando entre os dois hemisférios. Então dá para a gente ver claramente que esse corte não é um corte sagital mediano, porque ele está pegando, na verdade, parasagital. Ele está pegando um pouquinho mais por antímero da direita. Por isso que a gente não vê tão claramente o diencéfalo. A gente não consegue. Aqui a gente só está vendo um pedacinho muito pequenininho do aqueduto mesencefálico. Se a gente fizer um corte um pouquinho mais voltado, se a gente tirar essa camada aqui, 1 milímetro, 2 milímetros, a gente vai ter uma vista melhor. E aqui a gente consegue ver a foice cerebral. E aqui, tentório cerebelar, onde a gente tem a fossa caudal, fossa cranial caudal, onde fica o cerebelo. O cerebelo, de uma forma até um pouco simplista, porque ele é bem complexo, ele recebe informações do corpo inteiro e envia informações para o corpo inteiro, coordenando principalmente a nossa função motora, relacionada com a postura e com o movimento. Então, por exemplo, se eu estou em pé, para a gente parece muito simples ficar em pé, mas o ato de ficar em pé causa, na verdade, um ajuste o tempo todo da nossa musculatura. Então, às vezes, a gente tem que contrair um pouco mais a perna, de relaxar um pouco mais para o lado direito, contrair mais para o lado esquerdo. E esse ajuste do equilíbrio que é feito inconscientemente, o cerebelo ele é inconsciente, é feito pelo cerebelo. Então, esse nosso ajuste do equilíbrio, assim como o ajuste do nosso movimento, por exemplo, o ajuste inconsciente quando a gente está descendo ou subindo a escada. Quando a gente levanta um pé para colocar o pé no próximo degrau, na verdade ali existe todo um recálculo, existe um cálculo do movimento e do nosso equilíbrio. Quem coordena isso é o cerebelo. O que eu quero dizer? Vou tentar explicar de outra forma. Quando eu subo um degrau, naturalmente o nosso corpo, se eu pego o meu pé direito e levanto para colocar no degrau acima, naturalmente o nosso corpo se desequilibra para a direita. Então o cerebelo regula e faz com que a gente jogue o peso para o lado esquerdo. Depois ele coloca o pé em cima do degrau e eu vou fazer o mesmo movimento com o pé esquerdo. Então esse ajuste do equilíbrio, esse ajuste do movimento é feito pelo cerebelo. Ele é importantíssimo. E ele é extremamente complexo, porque da mesma forma que a gente tem uma complexidade aqui no nosso cérebro, conexões extremamente complexas, o cerebelo ele também tem. Ele é um mundo à parte, ok? Mas de uma forma bem simplificada, ele atua na nossa coordenação motora e no nosso ajuste do equilíbrio.